Queridos alunos, como vocês estão? Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Larissa Terra, eu sou professora de língua portuguesa. E no vídeo de hoje, nós vamos juntos corrigir os exercícios da nossa gramática, a gramática do Mauro Ferreira. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Essa gramática aqui, Aprender e Praticar, do Mauro Ferreira. Então, eu sei que vocês estavam com saudades da nossa gramática e nós vamos fazer aqui apenas 5 exercícios sobre agente da passiva, que engloba a nossa matéria de período simples voltados para agente da passiva. Os exercícios são os da página 494, 495 e 496. Exercícios 1 e 2 da página 494, exercício 4 da página 495 e exercícios 2 e 3 da página 496. Vamos juntos? Então, vou compartilhar aqui com vocês os nossos exercícios para que vocês consigam acompanhar também visualmente aqui a correção, tudo bem? Qualquer dúvida, gente, deixa no comentário, não esquece disso. Aproveita, já deixa um like nesse vídeo de agora e compartilhe o vídeo com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. E se inscreve no canal, claro, se você não é inscrito ainda. Então vamos lá, questão número 1. Em relação às orações dos itens de A a C, faça o que se propõe. Então aqui ele vai trazer para a gente várias ações, ele vai propor várias ações em relação a algumas orações. E essas ações vão trazer consequências sintáticas. Vamos ver quais vão ser as alterações necessárias então, beleza? Então tenho aqui essa oração. O velho barco leva para as populações ribeirinhas alimentos e remédios. Por que o termo alimentos e remédios não influi na concordância verbal dessa oração? E passe a oração para a voz passiva e explique por que na passiva o termo alimentos e remédios influi na concordância verbal. Então vamos lá, gente. Quando a gente vai analisar uma oração, a primeira coisa que a gente faz sempre, toda vez, sem exceção, é o que mesmo? Achar o verbo. Sem verbo não há oração, certo? Então aqui eu tenho o verbo levar. Depois que eu acho o verbo, eu vou atrás do meu sujeito, a quem esse verbo se refere. Quem leva é o velho barco. Eu sei que essa oração está na voz ativa porque o sujeito está exercendo a ação de levar, beleza? Meu predicado vai ser leva para as populações ribeirinhas alimentos e remédios. Gente, que tipo de verbo é o verbo levar? Quem leva, leva algo a alguém nesse caso. Ele vai ser um verbo bitransitivo, um verbo transitivo direto e indireto. Qual é o objeto direto? Eu quero, olha, apenas o objeto direto. O que o velho barco leva? Alimentos e remédios, certo? Beleza. E qual é o meu objeto indireto que tem a preposição obrigatória? Para quem o velho barco leva? Bom, vai levar aqui para as populações, para as populações ribeirinhas. Então, a gente vai ter aqui esse objeto indireto. Beleza. Então, por que o termo alimentos e remédios não influi na concordância verbal dessa oração? Gente, isso aqui é muito fácil. Não vai influenciar porque quem faz essa concordância, quem desencadeia a concordância do verbo é o sujeito, não é o objeto. Então, o objeto pode estar no plural, no singular, não pode nem ter objeto, tanto faz. O verbo só vai concordar com o sujeito dessa oração, beleza? Então, o sujeito que desencadeia a concordância do verbo. O sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular. Beleza? Então, passe a oração para a voz passiva. Como é que fica essa oração na voz passiva? Vamos lembrar da estratégia? A gente pega aquilo que antes era o alvo, que era o objeto, e transforma em sujeito paciente. Então, o nosso objeto vai ser alimentos e remédios, a gente tem que transformar isso em sujeito. Alimentos e remédios são levados para as populações ribeirinhas pelo velho barco. O sujeito passa a ser o agente da passiva. Então, o que antes era o sujeito da oração da voz ativa, passa a ser o agente da voz passiva na voz passiva. Beleza. Aí ele está perguntando, por que na passiva o termo alimentos e remédios influi na concordância? Queridos, quando eu tenho o meu sujeito, ele vai influenciar, seja um sujeito agente ou paciente. Então, quando eu transformei o objeto em sujeito da oração, o meu verbo automaticamente estabeleceu a concordância com o meu novo sujeito. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Lembra, se tiver alguma dúvida, comentários. Vamos para a letra B. Nós sempre criticamos injustamente. Eita, aqui tá faltando uma coisinha, tá, gente? Nós sempre os
criticamos injustamente, senão não teria como a gente transformar isso aqui para voz passiva, né? Para ser voz passiva, eu preciso pegar aquilo que antes era o objeto direto e transformar em sujeito da oração. Se eu não tivesse esse os aqui, eu não teria como transformar para voz passiva, eu não teria um objeto. Então vamos lá. Nós sempre os criticamos injustamente, isso na voz passiva fica. O os, lembra, é um pronome oblíquo, certo? Mas para ser o sujeito da oração, eu preciso de um pronome pessoal do caso reto. Então, vira eles. Eles sempre foram criticados injustamente por nós. Então, eu vou pegar aquilo que antes era um pronome pessoal do caso oblíquo e transformar num pronome pessoal do caso reto. Tudo bem? E é isso que ele está perguntando no segundo ponto, certo? Explique por que, na transposição para voz passiva, foi necessário alterar a forma do pronome de terceira pessoa exatamente por isso. Quando eu tenho um pronome oblíquo, ele vai ser o complemento. E quando eu tenho um pronome pessoal do caso reto, aí sim o sujeito da oração. Muitos economistas discordam das estatísticas do governo. Muitos economistas discordam das estatísticas do governo. Por que não é possível transpor essa oração para voz passiva? Gente, quem discorda, discorda de algo. Esse é um verbo transitivo indireto. Gente, não tem como isso ir para voz passiva, porque só o objeto direto pode ser transformado em sujeito paciente. Por que um objeto indireto não pode ser sujeito paciente? Você deve estar se perguntando. Porque ele é preposicionado. E lembra do mantra? Não existe sujeito preposicionado. Então, não tem como um objeto indireto ser o sujeito paciente de uma oração. Beleza? Deixa eu apagar aqui esses desenhos. Vamos para número 2. Suponha que o trecho a seguir fizesse parte de uma notícia a respeito da descoberta de um fóssil de dinossauro. As agências de notícias foram informadas de que o fóssil havia sido descoberto na Argentina por um auxiliar do famoso paleontólogo. Letra A. Identifique o sujeito de cada uma das orações que compõem esse período. Para identificar o sujeito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar os verbos, certo? Então, quais são os verbos? As agências de notícia foram informadas de que o fóssil havia sido descoberto na Argentina por um auxiliar de famoso paleontólogo. Ótimo! Agora a gente vai ver. Foram informadas a quem esse verbo se refere, essa locução verbal se refere quem foi informado? As agências de notícia. Então, em relação a essa primeira oração, eu tenho as agências de notícia como meu sujeito. Ele está sofrendo ou exercendo a ação, gente? Está sofrendo a ação de ser informada. Não são as agências que estão informando, elas estão sendo informadas. Então, essa é uma oração da voz passiva. De que um fóssil havia sido descoberto. A quem o verbo, essa locução verbal se refere? O fóssil. Então, aqui, o meu sujeito paciente da segunda oração vai ser o fóssil. Então, já identificamos, vamos para a letra B. Essas orações estão na voz passiva ou ativa? Acabei de falar para vocês. Estão na voz passiva, pois estão sofrendo a ação. Qual é a função sintática do termo por um auxiliar do famoso paleontólogo? Gente, olha só. Então, o fóssil havia sido descoberto na Argentina por um famoso auxiliar do famoso... Oi? Na Argentina, por um auxiliar do famoso paleontólogo. Esse termo é o termo que está exercendo a ação dessa voz passiva. Ele é o agente da passiva. Ok? Porque, tal como o período está regido, não é possível compreender com clareza o que ele noticia. Vocês percebem que aqui a gente tem uma ambiguidade, gente? Qual é a ambiguidade? Tempo para você pensar. Nesse caso, a gente tem uma ambiguidade, lembra, ambiguidade quando a gente tem a possibilidade de mais de uma interpretação, mais de um sentido a um termo, palavra ou expressão. E a gente tem ambiguidade aqui porque eu não consigo falar se esse agente da passiva, o auxiliar do famoso paleontólogo, foi aquele que exerceu a primeira ou a segunda oração. Foi ele que informou as agências ou foi ele que descobriu o fóssil? Não sei falar. Então, aqui eu tenho uma ambiguidade por conta de uma relação sintática. Perceberam? Escolha um dos dois sentidos na frase e, fazendo as alterações necessárias, reescreva o trecho de forma a dar-lhe maior clareza. Bom, se você quiser falar que o auxiliar do famoso paleontólogo informou aí, né? Então, as agências de notícias foram informadas por um auxiliar do famoso paleontólogo de que... Não. Se você quiser a segunda estrutura, você fala. As agências de notícias foram informadas de que um auxiliar do famoso paleontólogo havia descoberto o fóssil. Vamos lá.
Vamos agora para a questão número 4. Não era para fazer a questão número 3, hein? Vamos para o número 4. Considere estes segmentos textuais de uma oração. Expulsar, 2 jogadores de cada time, o juiz da partida. Empregando o verbo no pretérito perfeito e os componentes acima, faça o que se pede nos itens a seguir. Construa uma oração que dê mais ênfase é destaque, para o termo o juiz da partida. Como que você faria isso, hein? Fica assim: o juiz da partida expulsou os 2 jogadores de cada time. Se você quer colocar o juiz da partida como o termo com maior ênfase, você vai colocá-lo primeiro, você vai colocá-lo como sujeito da oração. Tudo bem? Indique a função sintática de o juiz da partida e classifique a voz verbal da oração que você apresentou em A. Como eu acabei de falar, nesse caso ele vai ser o sujeito determinado simples agente. Crie uma oração em que você enfatize o termo 2 jogadores de cada time. Então, agora eu vou colocar esses termos sendo sujeitos, certo? Só que eles estão sofrendo ação, então essa oração vai para a voz passiva. 2 jogadores de cada time foram expulsos pelo juiz da partida. Na oração que você propôs em C, aponte a função sintática de 2 jogadores de cada time e classifique a voz verbal. Bom, como eu disse, agora a gente transformou esse termo em sujeito paciente, uma oração na voz passiva analítica. E agora vem a melhor questão de todas, gente. Olha o que a letra E está perguntando. Agora responda: para que servem, na prática do idioma, as vozes verbais? Queridos, as vozes verbais servem para a gente enfatizar um determinado termo da oração. Se a gente tivesse sempre a oração na voz ativa, o termo que sempre receberia a ênfase seria o sujeito. Mas aqui a gente tem oração na voz passiva e a gente pega aquilo que antes era o alvo e transforma em sujeito, trazendo a ênfase agora para esse elemento. Então, a voz na oração serve exatamente para a gente trazer a ênfase para outros termos da oração, que não o sujeito da oração na voz ativa. Entenderam? Isso é muito importante para análise linguística. Vamos agora para a questão número 2 da página 496. É uma questão de múltipla escolha de uma banca do Inesp em São Paulo. Então tá falando assim: leia as manchetes. Câncer mata Hugo Chávez, líder populista da Venezuela. E a segunda: Chorão é achado morto em apartamento de Pinheiros. Gente, isso daqui é para a gente analisar cada uma das alternativas e marcar a alternativa correta, certo? Então, considerando que as vozes verbais abrem um leque de possibilidades expressivas, é correto afirmar que, em a opção pela voz ativa assume caráter de deboche ao enfatizar que o poderoso líder foi vencido por uma doença? Não teve deboche aqui. E olha que eu sei de deboche, hein? Letra B. Em 2, na voz passiva analítica, tem o intuito de colocar em evidência quem é o agente da ação expressa pelo verbo? Não, gente, quando a gente coloca na voz passiva, a gente coloca em evidência o alvo e não o agente. Inclusive, nessa segunda, a gente nem sabe quem é o agente. O agente da passiva não aparece nessa estrutura, certo? Letra C. Em a predicação do verbo matar não permite, segundo a norma padrão, a transposição para a voz passiva analítica. Gente, não é verdade. O verbo matar é um verbo transitivo direto. Quem mata, mata algo. Quem mata, mata alguém. Aqui, o câncer matou Hugo Chávez. Eu poderia sim passar isso para a voz passiva. É só pegar o objeto da estrutura e transformar em sujeito paciente. Se fosse um verbo intransitivo, eu não conseguiria. Se fosse um verbo transitivo indireto, eu não conseguiria. Se fosse um verbo de ligação, eu também não conseguiria. Mas como eu tenho um objeto direto, como eu tenho um verbo transitivo direto, eu consigo sim fazer essa transposição para a voz passiva. Vamos então para a letra D. Em 2, a omissão do agente da passiva acentua o mistério em torno da morte do cantor. Já em o sujeito agente esclarece a causa de sua morte. É exatamente isso, né, gente? Então, olha só. Câncer mata Hugo Chávez. Chorão é achado morto em apartamento. Então, quando a gente tem é achado morto sem nenhum agente da passiva, a gente tem esse mistério no ar. O que aconteceu com o Chorão? Eu não sei. A gente era muito fã do Charlie Brown Jr. com o Chorão como vocalista. Eu fiquei muito triste. Isso aí foi na minha adolescência.
Mas bem, de fato, letra D está corretíssima. Só para ter certeza, vamos para a letra E? Em 1, a opção pela voz ativa produz marcas de subjetividade que revelam o anunciador simpatizante do chavismo? Não tem nada a ver isso daqui, tá bom, gente? Erradíssimo. Vamos agora para a nossa última questão número 3. As duas frases abaixo foram empregadas como manchete de duas notícias veiculadas por um portal da internet. Leia-as. A Austrália faz a maior apreensão de êxtase da sua história. Araras ameaçadas de extinção são furtadas em Ribeirão Preto. Letra A. Passe a frase 1 para a voz passiva e explique por que na manchete não seria recomendável usar a construção passiva. Na voz passiva ficaria: a maior apreensão de êxtase na sua história é feita pela Austrália. Gente, por que a gente não recomenda isso daí? A gente vai ter esse sua aí sem um referente. Se você colocar exatamente dessa forma, a gente constrói uma ambiguidade. Esse sua está se referindo a quem? Como antes eu tenho na voz ativa a Austrália sendo dito anteriormente, tudo bem, a coesão se estabelece e a coerência é construída, ela é mantida. Mas para a gente manter a coesão e coerência na voz passiva, a gente precisa mudar um pouquinho isso daí também. E na letra B, em que voz verbal está a manchete 2? Está na voz passiva, né, gente? Araras ameaçadas de extinção são furtadas é voz passiva analítica. Apresente uma hipótese para explicar a opção do redator por essa construção sintática. Ele quis enfatizar o sujeito paciente, ele quis enfatizar as araras ameaçadas. Tudo bem? Então, gente, a voz passiva é muito importante por conta disso. Quando a gente constrói uma oração na voz passiva, a ênfase passa a ser ao sujeito paciente. Espero que esse vídeo tenha ajudado, espero que vocês tenham feito aqui os exercícios, mas qualquer dúvida remanescente pode deixar nos comentários. Gente, até mais, um grande beijo. Olha, eu sei que a jornada é desafiadora, mas a gente não precisa ir sozinho. Vamos juntos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.